Olá, meu nome é Simone, eu sou advogada e fui convidada a participar do projeto Despertar, passando a vocês, pais e interessados, alguns apontamentos referentes aos direitos das crianças e dos adolescentes nesses tempos de pandemia. De início, eu gostaria de esclarecer que seria impossível esgotar o tema, até porque é muito vasto, né? Então, eu separei alguns apontamentos que vejo serem mais importantes nestes momentos. Vou procurar ser clara, objetiva e falar numa linguagem acessível a todos. Falando em direitos e garantias das crianças e adolescentes, o principal que vem à cabeça nossa, né, nesse momento é educação, saúde e o lazer. São direitos básicos, fundamentais, todos nós sabemos, mas que nestes momentos de pandemia nós tivemos um pouco de restrição a eles. Digo isso porque, como nós sabemos, em virtude do afastamento social, as escolas foram fechadas, as quadras foram fechadas e afastaram essas crianças de um convívio mais próximo dos seus coleguinhas, dos professores, o que vem causando alguns problemas, sim, e já foram detectados. Esses problemas referem-se principalmente à questão da alimentação, à questão do pouco convívio com a escola. A escola é muito importante para a proteção da criança e do adolescente, porque os professores têm um contato maior com a criança e têm a facilidade de observar através do comportamento dessa criança se algo de errado está acontecendo na vida dela, na família dela, pela forma como ela se comporta, pelas vestes, pela situação do corpo, se não tem nenhuma marca. E esse tipo de contato é muito importante. E com esse afastamento da escola, as crianças estão numa situação muito vulnerável. É evidente que eu não estou falando de todas as situações, de todas as crianças, mas principalmente daquelas crianças que têm uma situação financeira, econômica mais vulnerável, né? Então, estão mais propensas a tipos de violência familiar, em questões inúmeras, e isso vem acarretando inúmeros problemas que, por vezes, são difíceis de serem detectados, que antes era mais fácil, porque tinha esse papel da escola e o papel do professor, e agora vai ficando bem mais difícil, porque as crianças estão isoladas em suas residências e por muitas vezes esse tipo de violência acontece muito na própria residência da criança e do adolescente. Então, a proteção da criança e do adolescente passa não apenas pelas leis, mas principalmente por nós. Nós temos que observar essa situação de fragilidade, de vulnerabilidade, e sempre que for necessário, nós devemos sim tomar providências. É claro que a gente não pode ser leviano, mas devemos observar a ponto de garantir uma questão de proteção individual dessas crianças. E digo isso porque quando observamos algum tipo de violência, de maus tratos às crianças, nós devemos procurar comunicar esse tipo de acontecimento de início ao Conselho Tutelar, para que seja feita uma verificação, uma avaliação, e caso seja constatado algum tipo de irregularidade, vai ser apresentado ao Ministério Público
e, nesse caso, aqueles responsáveis serão chamados a se apresentar e a esclarecer as questões referentes a esse tipo de conduta. Nós devemos ter em mente que a criança é vulnerável e precisa de um olhar, né, mais cuidadoso por toda a sociedade. A criança, ela não é apenas um direito dos pais, ela é resguardada pela sociedade geral. O Ministério Público tem grande participação nessa verificação e não podemos permitir que essas crianças e esses adolescentes sofram nenhum tipo de violência física ou moral. Outro tipo de direito que nós devemos levantar nesse momento é o direito à saúde. As crianças têm o direito a serem atendidas, né, de forma preferencial quando chegam a uma unidade de atendimento e, independentemente do local que atenda, se é só idoso ou se é apenas gestante, no momento de urgência, essas crianças devem ser atendidas, né? E às vezes algumas pessoas perguntam por que em alguns casos isso não acontece, porque o direito, ele existe, mas não tem como haver uma fiscalização durante todo o tempo, em todos os lugares. Então a gente deve buscar os órgãos e as instituições para que nos garanta esse direito quando eles nos são negados. Infelizmente, em algumas circunstâncias, torna-se difícil ou às vezes até perde-se o efeito porque o mal maior já ocorreu, né? E isso faz parte do nosso dia a dia. Nós não podemos achar que isso é normal. Nós devemos lutar contra isso de uma forma civilizada para que isso aconteça cada vez menos, até que chegue um dia em que isso não aconteça, que já haja esse entendimento geral para que todos entendam esses direitos e garantias e que não permitam que seja negado esse acesso à saúde das crianças em quaisquer situações. E com relação também ao acompanhante, que já me perguntaram, nós sabemos que as crianças têm, né, direito a acompanhante, estando em situação de internação hospitalar, mas nesses momentos de pandemia, foi avaliado a seguinte situação. Então, a criança realmente tem esse direito garantido constitucionalmente e o próprio estatuto também assegura nesse sentido, mas o que essa situação que nós vivemos hoje é uma situação muito diferente, isso nunca aconteceu e passou-se a avaliar que, além do direito dessas crianças de terem um acompanhante, porque poderiam ser muitas crianças nessa situação de infecção por Covid, né? Ou até que não seja, mas que esteja no hospital em que tenham pessoas infectadas. Se todas as mães ou responsáveis por cada criança que se encontra nesse hospital fossem fazer esse acompanhamento e troca de pessoas, isso colocaria não apenas aquela criança em maior risco, como as outras crianças que se encontram em casa, como toda a sociedade e aquelas pessoas que também estão internadas naquele hospital, muitas com outras doenças, muitas com aquelas doenças, e poderia propiciar uma maior situação de infecção. Então, em determinados momentos,
Alguns direitos, eles são ponderados. A justiça está avaliando caso a caso, para que isso não acabe por se tornar uma situação em que, ao invés de melhorar, prejudique mais. Porque se nós temos pessoas contaminadas com o Covid numa ala e essa pessoa que vai até lá para fazer serviço de acompanhante dessa criança, ela sai, o outro entra, e algumas pessoas são imunodeprimidas que se encontram em hospital, porque tem várias alas, e nós sabemos que o vírus, ele circula com muita facilidade. Então, quanto menos pessoas circulando no local, menor a probabilidade de ocorrerem infecções. Então, em algumas situações, sim, esse direito foi restrito, mas ele é avaliado caso a caso, para que não possibilite uma situação ainda pior para as crianças e para toda a sociedade. Um outro ponto importante a ser falado nesse momento é com relação à visitação em caso de crianças que se encontram afastadas do pai ou da mãe em virtude de separação ou divórcio. Essas crianças têm a garantia, como os pais têm, de visitação do genitor, mas que nesse momento cada caso está sendo avaliado também. Por quê? Porque muitas vezes algumas crianças podem ser colocadas numa situação de risco. O pai embarca, o pai viaja, ele é caminhoneiro, ele tem uma família, uma outra família, ele tem uma movimentação de vida muito grande e essa criança, ela está reservada com a mãe. Se ela ficar tendo contato, não é por mal que o pai vai querer passar algum tipo de contaminação para a criança e nem é por mal que a mãe queira evitar que essa criança pegue uma doença, não é? Isso também não é feito automaticamente, isso também deve ser muito bem visto e ponderado, porque a criança não pode ficar afastada do pai, da mãe, né? Deve ser avaliado realmente se há casos de risco, e nós mesmos podemos verificar isso. A gente não precisa chegar na justiça para isso. O próprio pai e a própria mãe pode verificar. Olha, nesse momento, a gente sabe que sua profissão envolve um certo risco, é um enfermeiro, é um médico, então essas visitas podem ser feitas assim a uma certa distância. A criança em casa, o pai no carro, desce do carro, fala com a criança, dá um tchau, manda um beijo, conversa de longe, evita o contato físico maior com essa criança. É uma forma civilizada de se conseguir remediar essa situação. Nós só devemos procurar o judiciário em situações realmente necessárias. Quando se trata de criança e adolescente, a primeira coisa que a gente deve pensar é que os nossos interesses vêm sempre em segundo plano. Os interesses das crianças vêm em primeiro plano. Nós devemos priorizar o bem-estar da criança, evitar que ela tenha estresse, evitar que essa criança se sinta menosprezada, abandonada, com medo, né? Então, tudo que os pais e que toda a sociedade puder fazer para que a criança se sinta confortável afetivamente e fisicamente é a melhor das soluções. Qualquer situação que envolva estresse para uma criança, para o desenvolvimento social e mental dela, é muito desgastante. Então, nós devemos evitar esse tipo de problemas, conversando, os pais, em conjunto com toda a família, e colocar a criança de uma forma mais tranquila, para que ela não passe por nenhum tipo de irritabilidade, de depressão, de comprometimento emocional. Bem, vai fazer agora o tempo que eu tinha estipulado para expor algumas situações. Eu sei que não foi totalmente
abordado em geral os assuntos, mas fico à disposição para que, se vocês quiserem falar sobre alguma situação de uma forma mais aprofundada ou de outra situação, eu retorno aqui e esclareço dessa forma mais, numa linguagem mais tranquila, para que todos entendam esses direitos dessas crianças. A todos, muito obrigada pelo projeto que me convidou. Eu me sinto lisonjeada porque vi que o interesse desse projeto é como diz o próprio nome, é despertar, né? O interesse das pessoas pelas crianças e pelos adolescentes. Só por isso que eu aceitei participar e parabenizo a todos que participaram do projeto, todos foram muito esclarecedores. Meu muito obrigada.